Salve, salve galera, meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero passar um pouquinho de uma experiência que eu tive recentemente aqui na Alemanha no que se refere a entrevista de emprego. Então, duas entrevistas de emprego na qual eu participei como entrevistador e, infelizmente, os dois candidatos foram reprovados. Aqui na Alemanha eu estive sempre acostumado a ser entrevistado, passei por dezenas de entrevistas aqui na Alemanha, já reprovei em várias e já passei em algumas, então é sempre um jogo onde você ganha e onde você perde. Mas até o momento eu não tinha ainda participado desse processo como entrevistador. Então qual que é a história, para você se situar aqui? Como assim, vai entrevistador, entrevistando pessoas? Eu trabalho numa empresa que presta serviço de TI e eu sou gerente em uma dessas empresas e nós prestamos serviço para um cliente. O cliente é uma empresa alemã e eu coordeno uma equipe de 5 pessoas na Índia e de 3 pessoas aqui na Alemanha. Então esse é o meu time e nós somos responsáveis por desenvolver projetos, cuidar de tickets, monitorar o sistema, enfim, existe aí um acordo, um contrato entre ambas as empresas, então a gente tem certos serviços que a gente precisa coordenar e controlar e gerenciar para o cliente, dentro de um sistema que se chama SAP BW, um sistema de Business Intelligence. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, é um sistema que gera relatório, que gera informações para os clientes para tomada de decisão. Muito bem. Um colega meu, um conhecido meu, inclusive amigo da empresa anterior na qual eu trabalhei, ele coincidentemente pediu demissão, passou a trabalhar para essa mesma empresa onde eu trabalho hoje e ele está cuidando de uma outra equipe em uma outra empresa também do setor que a gente presta serviço. E ele está precisando no momento de um consultor, um consultor sênior, para que essa pessoa integre a equipe dele e desenvolva os trabalhos que são necessários no dia a dia. A equipe dele está bem pequena, há uma certa dificuldade, isso eu sempre falo aqui nos vídeos, de encontrar pessoas capacitadas, qualificadas para integrarem essas posições aqui na Alemanha. O que a pessoa precisa ter, antes de eu falar propriamente da entrevista, dos erros e tudo mais, o que a pessoa precisa ter para poder assumir uma posição como essa? Primeiramente, precisa ter uma qualificação, uma graduação, preferencialmente na área de informática, na área de TI, precisa conhecer bem de processos, principalmente porque o nosso trabalho é modelar, integrar esses processos dentro do sistema, de forma que eles gerem informações, gerem relatórios para tomada de decisão. Então, são necessários, resumidamente, conceitos e experiência com programação, modelagem de dados, análise de requisitos, conversar com o cliente, entender o que o cliente precisa e traduzir essa parte funcional para uma parte técnica dentro do sistema. Então a pessoa realmente precisa ter uma qualificação muito grande, conhecimento de bancos de dados, conhecimento de performance, conhecimento de ambiente SAP, sistemas diferentes de SAP, como eles se conectam, enfim, então são vários conhecimentos que são necessários. No momento em que eu fiz a entrevista para assumir a posição onde eu estou hoje, eu fiz entrevistas técnicas em inglês e em alemão, porque a minha equipe, como eu falei, parte está na Índia e parte está na Alemanha, além do cliente ser alemão. No caso da equipe desse meu colega é bem mais difícil, digamos assim, porque eles não falam inglês, o cliente é genuinamente alemão e quer consultores que falem alemão. Então, muito bem, para essa vaga, também tentar esclarecer que às vezes as pessoas têm esse conceito, eu já comentei isso aqui no vídeo, que vai para a Alemanha para ganhar menos, ganhar menos do que um alemão, para fazer um serviço sujo. Não é nada disso, A gente está falando aqui de uma posição super importante, de um salário que gira em torno aí de 60, começando, no caso aí, como a gente precisa de um sênior, de 70 até 90 mil euros por ano, o que é um salário excelente, é um salário que dá para se viver excelentemente aqui na Alemanha, e há essa dificuldade. Muito bem, então dentro desse processo eu acabei sendo designado pelo meu chefe e até convidado pelo meu colega para participar dessa seleção, dessas duas entrevistas, onde a primeira parte a gente precisa entender o currículo deles, estudar o currículo deles.
né? Então, analisar o currículo, recebemos 3 currículos, um deles já de cara a gente eliminou porque a posição requer alemão fluente. E a pessoa escreveu, não tem alemão, então já foi descartado de cara. Para os outros 2 que permaneceram, a gente observou exatamente isso. Primeira coisa, fala alemão, um deles escreveu como idioma materno. Depois eu vou contar como é que foi a entrevista. O outro colocou alemão fluente. Excelente, tudo bem, já passaram no primeiro critério. E aí fizemos análise técnica do currículo. Quais são os projetos que ele participou, quais são as empresas para as quais ele trabalhou, experiência no ramo, né, das empresas que a gente atende no momento, no caso são empresas do ramo de energia, então é importante você já vir com esse know-how, já vir com esse background, parte de programação, modelagem, enfim, tudo que eu citei anteriormente. Os 2 tiveram, né, eu e meu colega conversamos, tiveram uma boa avaliação dos currículos da parte técnica pela nossa parte, e encaminhamos para o setor de recursos humanos, podem agendar entrevista, né? A gente tem esses horários e tal. E aí, inclusive, o meu colega comentou, nossa, o candidato A, achei o currículo dele excelente, por mim a gente nem faz a entrevista do segundo candidato. Falei, calma, vamos fazer a entrevista do primeiro, vamos tirar nossas conclusões e depois a gente vê, se for o caso, a gente até faz a do segundo, só para poder realmente ter uma comparação, sendo que os 2 são tecnicamente excelentes. A gente está falando de dois candidatos que têm aí 20 anos de carreira, 20 e tantos anos de carreira, né? Eu tenho 39, os candidatos tinham em torno aí de 44, 45 anos. Então, antes da gente continuar, eu acho que esse aqui vai ser um vídeo longo, mas com muitas informações, principalmente quem está no Brasil e quer aplicar para a Alemanha e quem está aqui na Alemanha e em algum momento vai trocar de emprego, né? Agora que eu estou do outro lado da mesa, quais são as minhas impressões sobre um processo de entrevista? Primeiro, né, a entrevista, no caso foi via Zoom, né, foi via Microsoft Teams e tal, ela é para verificar o que o candidato escreveu, o que a pessoa colocou no currículo dela e comparar isso com a realidade. Beleza, você colocou ali que você é um consultor sênior que trabalhou com SAP e tal, me descreve essa posição exatamente que você fez, então é para a gente pegar mais detalhes, né? Então esse é o objetivo da entrevista. Então se você escreve alguma coisa ali, aquilo tem que ser verídico. Então um dos 2 candidatos, inclusive, não foi verídico naquilo que ele escreveu na posição. Ele colocou que ele era um consultor sênior no último projeto e ele não era responsável exatamente por essa área que a gente está buscando, a área de SAP BW. A segunda impressão, né, que do outro lado da mesa agora eu tenho às vezes a gente tem essa impressão de que a empresa está fazendo um favor para a gente quando ela contrata a gente. E não é bem assim, né? Eu já cheguei também a comentar isso em outros vídeos. A empresa está procurando pessoas porque ela está faltando gente no mercado, está faltando profissionais qualificados. Então, é como se a gente estivesse garimpando ouro. Então, não existe essa questão de a empresa está fazendo um favor para mim. Não, a empresa precisa de você, vai te pagar um salário em troca da sua mão de obra. Simples assim. Outra coisa importante, não é vestibular, a ideia não é reprovar ninguém, esculachar ninguém, não tem um processo seletivo, um processo de entrevista não tem esse objetivo, pelo contrário, eu queria que o primeiro já fosse o candidato correto, já fosse o cara que o meu colega precisa no time dele e que acabasse ali, porque eu tenho as minhas atividades no dia a dia, eu tenho outras reuniões, eu preciso gerenciar a minha equipe, então eu tive que arrumar um tempo na minha agenda para poder auxiliá-lo, para poder fazer esse trabalho também para a empresa, né? Então, assim, se eu tiver que passar por esse processo mais 5, 10 vezes, imagina o tempo que isso não consome, né? Então, a ideia é que realmente a gente ache o candidato quanto antes. Outro ponto importante, né, e isso eu sempre tive como uma coisa positiva quando eu não passei em algum processo seletivo. A empresa está buscando um perfil e existem certos requisitos que o candidato tem que preencher para que ele ocupe essa vaga. Simples assim, se eu pegasse o currículo, vamos dar um exemplo aqui esdrúxulo do super-homem, né? O super-homem voa, é a prova de bala, solta raio pelo olho. Se eu fizesse uma entrevista com ele, ele iria reprovar mesmo sendo super-homem. Eu não preciso, né? O meu colega não precisa no time dele um cara que vai voar, um cara que é a prova de bala. Ele precisa de um cara que saiba programar, que saiba, enfim, modelar dados, que saiba conversar com clientes. Então, é uma questão de perfil, não é uma questão pessoal. Isso também é importante colocar, principalmente quando você está do outro lado da mesa, que a ideia é achar o candidato correto, que tenha o perfil correto.
Bem, então algumas coisas sobre o currículo, né? Eu cheguei a comentar de coisas que não eram verídicas, né? Do candidato que colocou informação que não batia, então acho que isso aí já é detectado na hora. Currículo extensamente grande, tudo bem, o cara tem mais de 20 anos de carreira, mandou um currículo com 20 páginas, né? Um monte de espaço, um monte de parágrafo duplo, preenchendo linguiça. Cara, não tem necessidade, seria melhor mandar um currículo com 10 páginas, mais compacto, mas com mais informações daquilo para qual ele realmente aplicou. Então isso aí fica uma dica também importante. Quando você for aplicar, coloca a informação daquela posição que você ocupou, o que você fez, quais foram os valores que você agregou para a empresa, quais foram os retornos que você proporcionou para a empresa, enfim, o time, essas coisas, e não baboseira. Então coloca coisas que sejam realmente pertinentes, importantes. Parte da entrevista, então vamos pular aí para a parte da entrevista. Como vocês já sabem, né, desde o começo do vídeo e tudo mais, os 2 candidatos reprovaram e os 2 inicialmente pelo mesmo motivo. Eles mentiram no currículo colocando que falam alemão fluente enquanto nenhum dos 2 falavam. Eu falo alemão fluente, mas não falo nativo. Mas é claro, eu sei qual é o nível de conversação, o nível de fluência no idioma que é necessário para que você desempenhe, né, para que eu desempenhe a minha atividade no dia a dia, ou para que alguma pessoa do meu time desempenhe a mesma atividade, que é marcar reunião com o cliente, entender a especificação do cliente, entender o problema, resolver o problema, pegar um ticket, entender o que está ali dentro, fazer o desenvolvimento correto, enfim, você ter uma comunicação aberta, uma comunicação eficiente com o cliente, né? E com os membros da equipe no caso. Então ambos mentiram em relação a isso, colocaram que falavam fluente, e nos 10 primeiros minutos já foi possível perceber, né? Esse meu outro colega, ele tem origem turca, mas ele tem família alemã e praticamente foi criado na Alemanha, reside na Alemanha e tudo mais, então ele tem um alemão realmente nível fluente, melhor do que o meu inclusive. Ele praticamente conduziu aí boa parte da reunião, eu fiz algumas perguntas e peguei alguns inputs daquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Eu estava ali para auxiliar, porque o recurso é realmente para a equipe dele. E nos 10 primeiros minutos eu já tive a impressão, cara, não é esse cara, porque ele não fala alemão, ele não consegue completar uma frase sem titubear, sem se engasgar, sem fazer 1000 pausas para poder explicar alguma coisa que está no próprio currículo dele, né? Então, se a pessoa não tem a capacidade de explicar aquilo que ela fez no idioma que é necessário, ela não vai conseguir desempenhar as atividades que são necessárias para aquela posição. Ponto. Né? Um dos candidatos, inclusive o segundo candidato, que aí no final do primeiro dia, além do candidato não falar alemão fluente, ele não tinha as qualificações, nenhum dos 2, técnicas necessárias. Eu fiz 2 perguntas, as perguntas não foram respondidas de forma precisa. Então, se você for aplicar para uma vaga técnica, seja você da área de engenharia, da área de TI, qualquer área que tenha, que seja importante você demonstrar o seu conhecimento técnico, aqui eu vejo 2 alternativas. Primeiro, você sabe a resposta e você dá a resposta direto. Acabou. A pergunta é A, a resposta é exatamente a resposta para a pergunta A. E não ficar enrolando, tentando achar ou tentando pescar do entrevistador a resposta para você responder, né? A ideia não é essa. Segundo, às vezes você pode apresentar múltiplas opções, né, ou alternativas. Então, às vezes a gente apresenta um problema, eu vejo aqui, eu tenho desenvolvimento de um objeto, de uma tabela, e eu vou fazer uma carga e a programação não foi bem feita. Quais são os aspectos que você pode encontrar para melhorar a performance? Existem várias respostas possíveis, existem algumas respostas possíveis. Se o cara não tem a capacidade de apresentar uma resposta, ele não tem o domínio técnico daquele assunto. Então já fica bem claro que não é o candidato ideal para aquela posição. Então, ou você sabe ou você não sabe. Então, em entrevista técnica é necessário uma preparação anterior e ponto. Outra coisa que aconteceu no segundo dia, meu colega começou a entrevista, começou falando em inglês, né? E aí o candidato falou, olha, vamos fazer um switch para o alemão, porque o meu inglês não é muito bom e o meu alemão é melhor. No momento em que ele falou isso, eu falei, porra, parou. Esse deve ser o cara. Esse deve ser o cara que a gente está procurando. Quando o cara já começa a entrevista mandando isso, vamos fazer um switch para o alemão, vamos embora. E a entrevista começou em alemão.
Quando a gente começou a fazer as perguntas técnicas, quando a gente começou a demandar dele, explica o que você fez no currículo, explica o que está acontecendo, não saiu. O cara não conseguiu. E assim, não era nervosismo, né? Porque a gente estava fazendo entrevista, o cara aí com 40, 45 anos de idade, né? Não é mais garotão. E cara com uma carreira, né, sólida em grandes empresas e tudo mais. Só que eles não detinham o conhecimento, eles não conseguiram explicar aquilo que a gente estava procurando, né? Em muitos momentos, alguns, né, um deles até falava, olha, isso eu não conheço, a tecnologia eu não conheço, nunca trabalhei com isso e tal. O que é positivo, né? Às vezes ninguém conhece tudo daquilo que a vaga pede. Mas tentar enrolar, tentar preencher linguiça é a pior alternativa, é a pior solução. Quando eu estou do outro lado, ou seja, quando eu sou entrevistado e vem uma pergunta que eu não sei, eu já falo na hora, eu não sei a resposta, não conheço isso, mas eu não me importaria de aprender, né? Ao longo da minha carreira eu sempre fui muito autodidata, eu sempre tentei aprender as coisas sozinho e eu não vejo problema. Na área técnica isso é uma necessidade. Acabou, né? Se saiu bem ali. É claro, se você não responde uma pergunta de 10 técnicas, eu já fiz entrevista técnica que eram 10, 12 perguntas. Quando você não responde uma, tá bom. Agora, se você tem 5, 10 perguntas e a maioria você não responde, significa que você não é o candidato ideal para aquela vaga. Bem, moral da história, falei, então espero que eu tenha agregado aí, que eu tenha ajudado a esclarecer, né, vocês aí em relação a aplicar para vaga de trabalho na Alemanha, entender como é que funciona. Agora que eu estou, né, também do outro lado da mesa como um entrevistador técnico, eu sei o que realmente é necessário e quais são, até mesmo pela experiência de muitas entrevistas e muitos anos, né, no mercado, o que é realmente necessário para que você contrate a pessoa ideal para o seu time. Então eu já fiz isso esse ano, já contratei uma pessoa e passei por esse processo também. Qual que é a sensação no final quando 2 candidatos que têm um currículo aparentemente excelente simplesmente não passam, simplesmente não são os candidatos ideais? A sensação minha, né, e do meu colega também, como entrevistador, é de frustração. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a gente dedicou tempo, né, 2 horas ali, mais 1 hora e pouco analisando os currículos, do nosso tempo, do nosso dia que a gente teria que estar no cliente, teria que estar analisando, fazendo reuniões, enfim, trabalhando para poder auxiliar nesse processo de contratação. É desgastante, é cansativo para quem é o entrevistador. E quando não acontece, quando não o processo não acaba ali, a gente fala, putz, esse é o cara, pode contratar, é uma sensação de frustração, porque a gente sabe que a gente vai ter que fazer isso novamente até a gente achar o candidato ideal que vai ser a pessoa que vai ocupar esse cargo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, se tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa um like, que esse é um vídeo aí top, né, especial. Se você está chegando agora, gosta do assunto empregabilidade, vida na Alemanha, já sabe, se inscreve no canal, dá um joinha. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.